A paz do Senhor, igreja. Amém. Convido os irmãos para fazer uma oração desta palavra. Deus poderoso, Deus santo, Papai amado, Senhor Jesus. Meu Deus, a primeira vez aqui nesta igreja, Senhor Jesus, que será de muitas em nome do Senhor, com a graça do Senhor, me ajudando, me guiando, trazendo a tua santa palavra, Senhor Jesus, para falar aquilo que o Senhor tem colocado a mim, que também serve para tratar comigo e não só com a igreja, Senhor Jesus. Seja feita conforme a tua vontade, Senhor. Derrama do teu poder, da tua unção, da tua graça, da tua sabedoria sobre mim e sobre esse povo, Senhor Jesus. Venha edificar, Senhor Jesus. Colocar o teu evangelho como o Senhor quer, Deus, e como tem que ser, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. A palavra se encontra em 2 Reis, a partir do capítulo 4. Aleluia. É uma palavra bem conhecida, a honra e glória do Senhor Jesus. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos, para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti, e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Ela foi, e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia, glória a Deus. Ali no versículo 1, na igreja, olha o que a palavra do Senhor fala. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, né? E olha o que ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. O marido dela conhecia, servia e temia o Senhor. Foi isso que ela deixou bem claro primeiro para o profeta Eliseu. E aquela mulher estava angustiada, né? Porque tinha perdido o marido dela, né? E aí olha a continuação ali. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E por que ela ficou preocupada? Porque naquela época, quando o marido falecia, os filhos eram responsáveis por sustentar a mãe, né? E de acordo com a palavra ali, ela tinha dívidas. E aí o credor ia levar os filhos dela como escravos. Como ficaria essa mulher, né? Sem o esposo, sem os filhos para sustentá-la. E olha só no versículo 2. E Eliseu lhe disse. Eu achei muito interessante essa pergunta que Eliseu fez a ela. Que te hei de fazer? Né? A gente conhece o profeta Eliseu, sabe o que ele quis dizer com essa pergunta. Mas quem não conhece a palavra, talvez a primeira impressão que dá assim quando ele pergunta: que te hei de fazer? De que forma será que ele falou que te hei de fazer? Será que ele falou assim de uma forma: que te hei de fazer? Não posso fazer nada? Ou será que ele falou como servo do Senhor, né? Que é o que diz a palavra: que te hei de fazer? Ele mostrou que poderia servir, poderia ajudar ela. E é isso que a palavra diz em seguida, olha só. Dize-me, que é o que tens em casa? Veja, ele ofereceu ajuda para ela, né? Ele viu a angústia daquela mulher e ele ofereceu ajuda a ela. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
porque seria o suficiente para o milagre, né? Mal sabia ela que aquele era o suficiente, aquele pouco que ela tinha era o suficiente para o Senhor multiplicar e pegar o milagre que ela precisava. Então disse ele: vai, pega emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, vazias, não poucas. Olha o que o profeta falou para ela fazer. Vai até teus vizinhos, pega vasilhas, não poucas. Né? O Senhor ia abençoar muito aquela mulher. Né? E mais adiante os irmãos vão entender que eu não estou falando só de prosperidade financeira, eu estou falando de algo muito além disso. Aleluia, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos ali a respeito da pergunta que o profeta Eliseu fez àquela viúva. Quando alguém se chega a nós, irmãos, estou falando de mim, estou falando de vocês, e expõe um problema, expõe uma dificuldade, como que a gente diz para essa pessoa? De que forma a nossa frase que tem de fazer tem soado a essa pessoa? Né? Como questionamento ou como para servir, como o profeta Eliseu fez? Né? Às vezes essa pessoa precisa de algo financeiro ou algo grande. A gente não pode dar no momento. Mas o dono de tudo isso é o Senhor. E isso a gente pode provar para aquela pessoa que Deus faz. Assim como o profeta Eliseu provou aquela viúva. Né? O que ela tinha era o suficiente para o Senhor multiplicar e abençoar a vida dela, da família dela, dos filhos dela. Né? O nosso Senhor é o suficiente, igreja. Sabe? Quando alguém se chegar a nós, se a gente falar da palavra do Senhor, já vai fazer uma diferença. Porque essa pessoa vai começar a conhecer o Senhor, vai pôr a fé dela no Senhor, vai começar a pedir pro Senhor e o Senhor vai ouvir. Eu creio. Aleluia. Em versículo 4. Então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Aleluia. E põe à parte a quem estiver cheia. Creio eu que o profeta falou isso. Vai deitando azeite nas vasilhas e vai ponhando à parte as que estiverem cheias, né? Para garantir que todas iam ficar cheias. Né? Aleluia. Versículo 5. Ela foi e se trancou com os seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Aleluia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Aleluia. Aí a gente pode ver a obediência daquela mulher, né? O que aconteceu? Primeiro ela chegou ao profeta Eliseu e disse: meu marido, teu servo, homem temente ao Senhor. Ela explicou de que família que ela era. Que a família dela conhecia o Senhor, que o esposo dela era um homem temente ao Senhor. Veja a primeira coisa que ela falou ao profeta. Que ela conhecia o profeta Eliseu, profeta dos milagres. Aleluia. E ela chegou até o profeta e a primeira coisa, ela falou sobre isso. Segunda coisa, ela contou a situação ali. O que estava acontecendo. Ela explicou ao profeta Eliseu. E terceira, igreja, ela obedeceu. Né? Às vezes a gente chega para o Senhor, né? A gente conhece o Senhor. Todos que estão aqui conhecemos o Senhor. E é por conhecê-lo que estamos aqui. Por amor a Ele. E para Ele que estamos aqui. Né? A gente tem que colocar as situações no nosso dia a dia, os problemas, as dificuldades para o Senhor. Pedir direção para o Senhor, como fazer, o que fazer, quando fazer. Se devo fazer, Senhor. Mas quando o Senhor falar, a gente fazer, né? A gente obedecer ao Senhor. O Senhor diz: eu quero que você faça assim. Creio que o Senhor pode fazer o melhor por nós, igreja. Às vezes a dificuldade é grande. Aquilo que apresentamos ao Senhor parece impossível, assim como aquela viúva apresentou somente a botija, uma pequena botija, era tudo que ela tinha. Mas era o suficiente. Mas o que eu vejo é a fé dessa mulher. Porque ela podia questionar o profeta Eliseu e dizer: só tem uma botija. Vai me pedir para sair aí pedindo vasilha aos vizinhos? Talvez ela podia questionar, mas ela obedeceu. Quando o Senhor mandar a gente fazer algo, é para a gente fazer, não é para a gente questionar o Senhor. É só para a gente obedecer ao Senhor, como aquela mulher obedeceu. Ela sabia que ela estava falando com um grande homem de Deus. E que o Senhor não ia responder ela de uma forma vazia. E ela creu e ela recebeu. É isso que o Senhor quer de nós, que a gente peça, mas que a gente crê que a gente vai receber. Se a gente pedir já com dúvida, como é que o Senhor vai nos abençoar?
né? E obediência às coisas do Senhor, da forma que o Senhor quer, né, irmãos? Né? E aí eu quero falar de uma forma, assim, espiritualmente para a igreja. O que tem dentro da nossa botija? O que a gente tem colocado dentro da nossa botija? A gente. O que Deus colocou tem que ficar, porque é de Deus. Mas tem coisas que nós deixamos permanecer. E temos que esvaziar para o Senhor derramar o azeite dele, que é o Espírito Santo de Deus. Para ele encher aquela vazia. Às vezes a falta de perdão impede do azeite ser derramado naquela vazia, naquela botija. A gente tem que esvaziar as nossas coisas para o Senhor encher as coisas dele. Às vezes parece difícil, parece. Né? Que nem um dia eu estava conversando agora essa semana passada com uma colega. E ela falou, se a gente pedir perdão para o Senhor perdoa? Né? Eu falei, sim, claro que o Senhor perdoa. Mas só que se chega alguém que a gente faz algo e ele diz, eu te perdoo. Mas vocês entendem, igreja, quando eu digo da boca para fora, talvez? Não pode ser da boca para fora. Sabe, se você perdoa, mas ainda tem que ler aquela coceirinha ali, que você parece que fica lembrando e aquilo fica te fazendo mal. A gente não perdoa totalmente. E aí, como deve ser feito? Você chegar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero perdoar. Sabe? Né? Não é fácil, igreja, mas o Senhor está aí para isso. O Senhor morreu naquela cruz por isso. Para mim e para você perdoar aquele que nos faz mal. E para aquele também perdoar a gente que magoou, talvez. Sabe? Mas é como eu digo, como é que o Senhor vai depositar as coisas dele nessa vasilha se a gente não tirar as que nós colocamos? Devemos nos esvaziar de nós para o Senhor nos encher dele. É isso que é importante. Né? Crer no Senhor, buscar o Senhor. Né? Eu vou falar ali, que nem essa palavra diz ali no final, ó. Ela foi até um profeta para saber o que fazer depois de encher aquelas vasilhas. Então veio ela e eu queria saber o homem de Deus, o qual lhe disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Aleluia. Ela pediu ajuda ao profeta. Ela recebeu a bênção, mas ela pediu direção do Senhor para administrar aquela bênção. Né, irmãos? Jesus, a gente pede a bênção para o Senhor, mas a gente precisa do Senhor para tudo, para administrar aquela bênção, para saber o que fazer, como fazer, a hora de fazer, porque senão talvez a gente possa perder aquela bênção que o Senhor nos deu por falta de sabedoria. E o Senhor está aí para nos dar, para nos ajudar, aleluia. E agora eu quero falar um pouquinho para os irmãos, né? Alguns já conhecem o processo do azeite, né? A azeitona é colhida da árvore chamada oliveira, é levada para ser moída pela pedra de moinho. Antigamente, nos tempos de Jesus, era assim. E depois ela era prensada. A primeira prensa que saía aquele azeite, o melhor azeite, era levada para o templo do Senhor, para as coisas de Deus. O melhor ia para a casa do Senhor. A segunda prensa era usada para fazer alimentos, perfumes, remédios e outras coisas mais. E a terceira prensa, que era aquele azeite um pouco menos, digamos assim, não tão ruim, mas um pouco menos bom, era usado para as lamparinas, né? Não existia energia elétrica, como todos sabem. Era usada para as lamparinas para iluminar os locais. E aí, eu achei ali, eu até marquei aqui, deixa eu achar o livro. Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, né, que quando iam ungir um rei, o símbolo do Espírito Santo era o azeite, né? Era derramado para coroar o rei, né? E ali está, quando Davi foi ungido rei sobre Israel, né? Que o profeta Samuel fez. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou. Né? Como eu disse, era simbolicamente um coroamento do Espírito Santo sobre o rei. Até me lembrei, até comentei com meu esposo, me lembrei do círculo de oração que a gente estava lá na igreja de Faxinal, que a irmã Sueli, né, entregou ali para a irmã Adriana, e foi o que eu lembrei, né? Não sei se os irmãos já ouviram, né?
que a irmã Sueli falou que ela via ali um anjo vindo e derramando azeite sobre a cabeça da irmã Adriana. Aleluia, glória a Deus. Né? Os irmãos já sabem o que ela disse sobre o resto, né? Que, né, Deus vai levantar ela, né? Como pastor, né? O Senhor já falou, e assim, foi a primeira coisa que eu lembrei quando eu li esse 1 Samuel, capítulo 16. Que lindo, né? Tipo assim, quando ela falou aquilo, eu me maravilhei, igreja, sabe? Tá aqui na palavra, né? Ungiu o rei assim, né? Com azeite, com óleo, né? Coisas que o Senhor faz, o Espírito Santo faz. Então eu digo para vocês, o Senhor quer nos transbordar a nossa vasilha, espiritualmente falando, do azeite dele, do azeite do Espírito Santo. Vamos tirar aquilo que o mundo tenta colocar ou nós mesmos deixamos ficar. Vamos tirar, o Senhor não quer. É difícil, mas não é impossível. Perdoar não é impossível, igreja. Quando a gente está no mundo é difícil, né? Vamos dizer que não é porque é, né? A gente não tem o conhecimento do Senhor. Né? Essa semana que passou, né? Foi a Páscoa, tudo, e a gente lendo muito sobre as coisas do Senhor, assim, né? Crucificação de Jesus, tudo, né? E Jesus passou por tudo isso para me segurar um ego, uma falta de perdão, ficar aqui cantando nessa vasilha, né? Que a terra vai comer, porque estamos aqui só pela eternidade. Buscamos ao Senhor porque nós queremos ser salvos. Isso não nos leva para o céu. Eu gosto tanto daquele louvor, que até o presbítero louvou agora, e a irmã Salete louvou muito lindo. Para o Senhor quebrar o nosso orgulho. Tirar aquilo que tem nos impedido de se chegar mais a Ele. Né? Que nós venhamos a descer mesmo. Descer aos pés do Senhor. Né? Porque à medida que a gente desce, Ele se inclina para nos abençoar. Né? Nós somos muito menor que Ele. A gente é muito menor que Ele. Muito menor que o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, igreja. Eu digo que sem Ele nós somos, meu Deus, a gente perece. A gente precisa do Senhor todos os dias. Né? A palavra do Senhor diz como o Senhor estava ali no Getsemane, né? Getsemane, né? Como Jesus orou, angustiado, né? A palavra diz que ele chegou a suar sangue. A angústia do Senhor era tão grande, né? Ele falou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Você veja como Jesus já sabia pelo que ia passar. Mas vocês acham? A palavra do Senhor diz que ele não recusou passar por aquilo. Por quê? Por mim, por você. E aí, às vezes, a gente não quer fazer uma coisa por irmão porque por ego. Não é assim, igreja. O Senhor quer que a gente faça a diferença. Quer que a gente tenha mais amor pelos outros. Né? E aí eu estava, assim, lendo essa palavra, eu também escutei um testemunho de uma mulher que ela tinha acordado assim, conversado com o Senhor. Ela não estava assim, brava com o Senhor, não entendo isso, igreja. Ela estava triste com o que tinha acontecido, foi a forma que ela expressou. Porque ela tinha perdido o filho dela, o mais novo, dali 3 anos perdeu o esposo dela e há 7 meses tinha perdido o pai dela. Foi uma sequência de perdas assim. E aí eu comecei a imaginar, né, como essa viúva estava, né? Ela perdeu o esposo, estava até prestes a perder seus filhos para serem escravos devido a uma dívida. Ela ia ficar sozinha. Aí eu só levantei a minha mão para o céu e falei: Senhor, obrigado pela minha filha, pelo meu esposo e pelo meu pai. Eu tenho a minha família, Senhor. A gente tem que agradecer, igreja, pela nossa família. Né? Dá glória ao Senhor. Né? Tem pessoas que assim, às vezes perdem alguém, não conseguem se desligar daquela pessoa, mas acabam deixando de viver com as outras que o Senhor deixou. O Senhor falou isso comigo, sabe? A gente não deve fazer assim. Dá glória a eles, Ele recolheu aquela pessoa. Mas tem mais pessoas ao nosso lado para a gente amar. E é desses que a gente tem que cuidar, tem que ganhar a palavra. O Senhor sabe todas as coisas. Né? E às vezes a gente não dá glória a Ele por o simples fato de ter a nossa família ali juntinho de nós. A gente não é sozinho. Todos aqui têm esposo, filhos, a gente tem que dar glória ao Senhor. Agradecer a Deus.
Se ele recolheu, amém. Mas pedir saúde e vigor de novo aquele que ele deixou e não por mais. E cuidar daqueles que ele deixou. Porque o Senhor sabe todas as coisas, né? Isso é uma lei da vida, né? Vai, lógico, ninguém vai perder um filho primeiro, como testemunho daquela mulher. Então vamos dar glória, igreja. Né? Toda honra e toda glória para o Senhor. E para Ele e por Ele são todas as coisas. Vamos levar a palavra do Senhor àquele que precisa. Né? Como eu digo, quem não consegue perdoar, chega aos pés do Senhor lá e diz: Senhor, eu perdoei pela boca, mas eu quero perdoar aqui dentro. Eu quero perdoar por inteiro. E o Senhor faz, igreja. Eu digo que o Senhor já fez isso na minha vida. E glória a Ele. É tão bom, sabe, você se sentir limpo. Às vezes é difícil. Mas quando for difícil, faça um jejum. Faça, de verdade, igreja, faça um jejum. Tira um dia de jejum. Você está, às vezes, com uma angústia, uma coisa ruim no teu coração, faça um jejum. Faça um dia de consagração ao Senhor. Diga: me liberta desse Senhor. Você vai ver, vai chegar ao final da tarde e você vai estar diferente, porque o Senhor tira. O Senhor limpa. Se você acha difícil, faça um jejum, faça uma consagração. Põe louvores. Não alimente pensamentos ruins. Porque pensamentos ruins não são do Senhor, são do inimigo. Não fica alimentando aquilo que o inimigo tem tentado colocar na tua mente. Que te impede de você perdoar o teu irmão, de você fazer o bem para o teu irmão. De segurar o teu ego. Não. O Senhor quer que a gente desça na presença do Senhor. O Senhor quer que a gente desça na presença dele. Que a gente seja melhor a cada dia, porque a gente pode ser. A gente consegue, igreja. Aceitar Cristo, para muitas pessoas parece impossível às vezes, porque não conseguem largar daquilo do mundo. A gente era do mundo. A gente conseguiu. A misericórdia do Senhor nos alcançou. É por isso que estamos aqui. A misericórdia, só pela misericórdia, como o presbítero ali falou. Né? Sinto muita presença do Senhor quando o presbítero fala essas coisas assim. Lembro até do culto de terça-feira passada, que ele falou coisas assim tomadas pelo Espírito Santo, igreja. Coisas lindas do Senhor. Sabe? É como eu digo para vocês, é só na presença do Senhor que a gente consegue. Ninguém precisa parecer melhor que ninguém, somos todos iguais para o Senhor. A diferença é servir a Ele e servir ao mundo, é isso que nos separa. O Senhor nos separa do pecado. Que façamos diferente. Né? A palavra de hoje que eu digo é: esvazia a tua botija daquilo que não pertence ao Senhor, para Ele derramar o azeite dele na tua botija, para Ele preencher. Porque só o Senhor nos preenche. Né? Nos momentos de tristeza, o Senhor é a nossa alegria. Nos momentos de alegria, Ele é mais alegria ainda. É assim que tem que ser. Toda honra, toda glória ao Senhor. Essa foi a palavra que eu preparei, igreja. Trouxe essa palavra porque essa palavra falou muito comigo no momento. Teve um momento que eu cheguei para o Senhor, um momento de dificuldade. Eu falei: Senhor, é assim, assado. Não sei como, mas eu creio no Senhor. Acordei pela manhã, estava tomando café da manhã e abri a Bíblia nessa palavra. O Senhor falou comigo. E o Senhor mandou a providência, igreja. O Senhor não falou só na Bíblia, não. O Senhor provou, assim como o Senhor falou com aquele profeta Eliseu. Fala assim com aquela viúva, que eu vou provar. Ele fez comigo, ele provou, ele mandou a providência. Digo que o Senhor multiplicou aquilo que eu precisava para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas é que a gente tem que pedir com fé também. Crê no Senhor que Ele faz porque Ele faz. Ele tem o melhor para nós, igreja. Não estou falando só de bênçãos financeiros. Ele tem saúde, Ele tem amor, Ele tem paz, Ele tem prosperidade espiritual. Né? Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Tudo nesse mundo pertence ao Senhor. O inimigo não tem poder sobre nada. Sobre nada, igreja. Só o Senhor tem poder. Vamos falar uma ação para o Senhor Jesus. Para uma glória dele.